mas vai dizer isso sem palavras. Estamos de volta com o programa inaugural da série Fale Entrevista, hoje conversando com o doutor em Ciência Política pela Universidade Nova de Lisboa, jornalista e sociólogo Arnaldo Santos. Eu deixei no ar a pergunta sobre o objeto da tese de doutoramento do Arnaldo Santos, que é o período do governo Collor e a visão, o papel jogado pela imprensa nesse processo, a imprensa não só do Brasil, mas também o olhar da imprensa de Portugal sobre esse período. Eu perguntei ao Arnaldo como é que ele avalia. Ele considera o presidente Collor sujeito desse período ou objeto? Objeto de quem? Das elites, da burguesia e, obviamente, da grande imprensa. Essa sua pergunta, ela é muito boa porque, por coincidência, ela vem exatamente ao encontro daquilo que foi a minha hipótese central. O episódio do impeachment do presidente Collor foi um momento de afirmação da democracia para suas instituições democráticas ou foi um movimento de pressão das elites? Essa é a tese central que nós fomos investigar. Subjacente a esta hipótese central que permeia toda a pesquisa, todo o trabalho, nós poderíamos aí aludir mais duas outras questões, como, por exemplo, a maioria silenciosa que ajudou a eleger o presidente, os descamisados. Aonde estava essa maioria silenciosa no momento em que o presidente, em que as elites pressionaram para tirar o presidente? Os caras pintadas, que foram às ruas e ocuparam as praças e lideraram o Fora Collor do seu ponto de vista externo, o fizeram por exercício de cidadania política, de convicção de valores, ou o fizeram premidos pela condução e a manipulação da grande mídia e dos demais setores envolvidos? São hipóteses subjacentes que nós fomos buscar. Portanto, quando você pergunta se ele é sujeito ou ele é objeto, eu diria para você que ele é, o presidente do episódio, é as duas coisas. Ele é ao mesmo tempo, quer dizer, o sujeito daquela trama, né, como personagem, mas ele é também, naquele momento, a figura em que se busca abater sobre todos os meios e fins. E o presidente criou as condições para isso. No sistema republicano brasileiro, no sistema presidencialista, todo governante, todo chefe do Poder Executivo tem dois auxiliares que são muito prodigiosos. São eles a caneta e o diário oficial. Com esses dois assessores diligentemente colocados à disposição, qualquer governante resolve qualquer problema. Numa prefeitura, num governo de Estado e também na presidência da República. Os fatos que nós observamos hoje estão aí a demonstrar isto. O presidente Collor, nesse sentido, pecou pelo que deixou de fazer. E não pelo que fez e também por aquilo que disseram que ele fez. Tá? Porque ele deixou de fazer. Ele não conciliou com as elites, com as elites aqui econômicas, ele não conciliou com a política, com o Congresso Nacional, ou seja, ele não fez esses favores que o Diário Oficial e a Caneta permitiu e permite que qualquer presidente o faça, e isto certamente levou aqui, quando ele tentou, quando ele se apercebeu da necessidade de fazê-lo, já não havia mais tempo para isso. Né? Porque, como disse, cometeu o grande pecado, que ele mesmo chama de pecado, a ingenuidade de achar que poderia governar tão somente numa relação direta com as massas e criar um novo paradigma de política no país. Portanto, com isso ele criou as condições objetivas para ser retirado da presidência da República. Ele avalia que esse seu comportamento dele, Collor, foi extremamente autodestrutivo? Autodestrutivo, avalia, admite e usa exatamente essas palavras. Ele disse que era como se ele mesmo tivesse entrado no processo de autofagia. E ele dá até um exemplo. Ele cita, quando eu abordo esse aspecto, ele diz assim: veja bem, eu acabei com o SNI e não criei. Eu acabei com a ABIN na época, né? E não criei nada, nenhuma outra agência para substituir. Como que um presidente pode prescindir de um órgão de informação?
E aí cita o exemplo de que ele foi vítima. Ele disse, basta que eu lhe diga que a ministra Zélia, a ministra da Fazenda, e o ministro Bernardo Cabral, o Bernardo Cabral, casado, começa a namorar com a ministra Zélia, e eu só fui saber 4 meses depois pela imprensa. Estava na entrevista do presidente Collor. É só você ler isso. Ele diz, Deu uma revelação original. Então veja bem. Ele diz assim, então veja como eu fui vítima, como eu entrei nesse processo de autodestruição, de autofagia. Porque ele fez isso, ele acabou com a agência de informação. Não pode prescindir Não de pode uma prescindir agência de informação. Arnaldo, agora tem uma coisa curiosa aqui no teu capítulo de considerações finais. Você desenha aqui uns biotipos de personagens. Você desenha aqui a figura do empresário cliente, do tecnocrata do Estado patrimonial, do político tradicional, do revolucionário fervoroso. Estou rindo aqui porque eu estou lendo aqui, estou vendo a imagem de algumas pessoas, do teórico político, do empresário moderno, do homem comum. O que é isso aqui? São estereótipos? O que é isso? São estereótipos da política brasileira que nós conhecemos bem enquanto jornalistas e observadores privilegiados que somos. Eu não trabalhei com aquela... Fazer uma tese acadêmica de doutoramento, sobretudo numa universidade internacional, é algo que exige muito esforço, muita responsabilidade de qualquer pesquisador. E eu, particularmente, perguntei para a minha orientadora em Portugal e o meu co-orientador aqui no Brasil, que é o professor Rui Martinho Rodrigues, da Universidade Federal do Ceará, se eu podia evitar a chamada conclusão, que comumente a gente apresenta, e chamei de considerações finais.